Oi, eu sou a mãe do Arthur Barros, meu nome é Adriana. Eu vim aqui falar sobre como se dá o processo de criação e produção dos livros, né, as histórias do Arthur. Para começar a falar sobre isso, eu vou falar de uma coisa que é muito importante, o hiperfoco. O hiperfoco é algo que, se descoberto, pode proporcionar um caminho que a gente pode utilizar para aprender sobre a pessoa que tem autismo. Algumas escolas, alguns educadores se valem, né, se utilizam disso para poder ensinar matérias, por exemplo. Pode auxiliar na comunicação, no contato, na interação. O hiperfoco do Arthur é desenhar. E eu sempre me lembro daquele ditado, o fruto não cai muito longe da árvore. Nós podemos ver que o hiperfoco do Arthur tem a ver com coisas importantes que tanto o pai do Arthur quanto eu fizemos na nossa vida. É até uma surpresa notar que coisas que eu mais gostei de fazer durante a minha vida, a minha juventude e adolescência, fazem parte das escolhas do Arthur também, inclusive do hiperfoco dele. Olá, eu sou o Júnior, sou o pai do Arthur e vim aqui falar para vocês sobre o processo de produção dos livros dele. Tudo começa com o desenho, né, no papel. O Arthur desenha muito, nossa, ele toda hora está desenhando, toda hora pega uma folha, vai lá, começa a criar as suas personagens, criar as histórias. A gente vai, né, dando aquela incentivada, vai motivando, né? A parte de textos fica com a Adriana, que ela ajuda, né? O Arthur, graças a Deus, é alfabetizado, né? É um autista alfabetizado, ele lê, sabe escrever, né? Mas precisa de ajuda para criar as frases direitinho, né? Para não ter erro de português, essas coisas, né? E eu cuido dessa área digital, né? Então eu sou formado em designer gráfico, né? E sempre gostei de desenhar desde pequeno, então eu acho que também essa vontade, esse gosto do Arthur de desenhar, acho que veio, né, lá de mim também, né, um pouquinho, porque desde pequeno eu sempre gostei de desenho, né? Então eu segui isso a minha vida inteira. Hoje eu sou formado nisso e aí o que eu faço? Eu ajudo o Arthur a digitalizar, né, esses desenhos e transformar em livros, essas ideias, né, que ele tem. E então a gente começa, né, pegando os desenhos, escaneando, aí depois eu coloco lá no software, né, no computador de edição de imagem e a gente começa a trabalhar. Então assim, eu não faço sozinho não. O Arthur ajuda, o Arthur também desenha um pouco, né, porque eu também vou ensinando, eu sou professor, né, nessa área, então eu vou ensinando também o Arthur, ele vai aprendendo, vai desenhando junto comigo ali, então ele senta junto ali do lado, eu chamo, e as cores, né, do desenho, tudo que, né, primeiro ele desenha lá no papel em PB, depois a gente vai colorir no computador. Então eu preciso dele para saber que cor que é cada personagem, né, cada elemento, né, que tem na história. Então eu faço isso. Ele vai me falando, a gente vai colorindo, aí eu deixo ele desenhar um pouquinho também, pintar um pouco, para ele poder também aprendendo que um dia ele vai ter que tocar isso, né, também sozinho, né? E aí essa é a parte de produção, né? Até fazer a arte final, né, que a gente chama na área, né? Então eu faço todo o processo de arte final com ele e a gente trabalha aquela que a gente chama de acabamento, né? Que a gente precisa dar o acabamento no desenho, tirar alguns traços que não ficou muito legal lá no lápis, né? A gente faz aquele tratamento, né? Deixa bem limpinho
né, bem, tirar, né, toda essa parte de que não vai ser interessante no desenho, né? E aí eu fecho, né, o arquivo para gráfica, né, para mandar direitinho, modo profissional, modo certo, né? E aí a gráfica recebe isso, né? E aí transforma o trabalho do Arthur nos livros, né? Então a gente já está no 4º livro e já assim bem na bota também aparecendo aí o 5º livro, que é o Leãozinho Faminto, né? O 4º nós lançamos de forma digital, né? Nesses tempos de coronavírus, então a gente não tem como ir em gráfica, não tem como fazer as coisas, então a gente, né, aproveitou e lançou os sandubas no formato digital. Vocês podem conferir lá no site abarroseditora.com, né? E é muito interessante porque todo esse trabalho, né, a gente sempre está envolvendo o Arthur nisso, né? Nunca é a Adriana que fez ou o Júnior, o pai, que fez sozinhos, né? O Arthur ele está em todas as etapas, né? E isso que é interessante. Então esse é o nosso trabalho na Barros Editora. Isso aí, obrigado e continue nos ajudando e comprando os livros do Arthur. Tchau, tchau. Por isso, preste atenção no seu filho, encontre o hiperfoco dele, valorize, incentive, nada forçado. Eu nunca forcei o Arthur a fazer livros, assim como o pai dele também nunca forçou o Arthur a desenhar. Eram coisas que eram naturais do Arthur e nós até demoramos para prestar atenção. Foi uma professora quem nos alertou da facilidade, habilidade em desenhar e como o Arthur se comunicava através do desenho e ainda se comunica. Os livros do Arthur surgem a partir dos personagens dos desenhos que ele está assim apegado e começa a reproduzir, a fazer muitas vezes, faz, refaz. Tem personagens do Arthur que ele desenhou centenas de vezes, são pilhas e pilhas de desenhos feitos de uma mesma personagem. Nós vimos que ali, percebemos que ali há um apego, há algo que ele quer comunicar, há uma importância para ele. Daí surgem as personagens. Um livro é um tesouro, porque pode ter um universo dentro dele. O primeiro livro do Arthur foi A Dona Corujinha. Ele fez quando tinha 11 anos de idade. A Dona Corujinha conta a história da personagem principal que quer mudar a cor para poder fazer amigos, para sentir confiança, não é isso? Nessa fase de 11 anos, né, 10, 11 anos, o Arthur já vinha percebendo, reconhecendo o isolamento social pelo qual ele era envolvido, que ele passava. E com a Dona Corujinha, ele se perguntava e questionava se ele deveria ou teria que mudar, de ser diferente para poder ter amigos. Essa é a história da Dona Corujinha. Depois o Arthur fez o Canguru Elétrico, mesmo antes de completar 12 anos. Ele fez o Canguru Elétrico. Quando o Arthur criou a personagem Canguru Elétrico, que é até o apelido dele aqui em casa, pelo fato de pular, ser um movimento repetitivo dele, ele estava colocando para fora os sentimentos de ser o único aluno dentro da sala de aula que não conseguia ficar sentado todo o período escolar, mas que por vezes, diversas vezes ou poucas vezes, tinha que se levantar e pular. Ele percebia que as outras pessoas, os colegas não agiam assim. A partir do momento que o Arthur fez a história do Canguru Elétrico, ele passou a lidar diferente com essa situação. E finalmente ele respondeu a pergunta que eu tinha feito inúmeras vezes antes: filho, por que você pula? No livro Canguru Elétrico, ele responde. E a resposta dele no livro coincide com os que os estudiosos dizem que os movimentos repetitivos
podem trazer regulação, fazer com que se sinta melhor, não é isso? Então o Arthur passou a lidar diferentemente com o fato de pular depois que ele fez o canguru elétrico. E o Arthur vai crescendo, ele vai crescendo, né? Assim. E depois chegou Os Novos Amigos da Dona Corujinha. Esse livro foi uma surpresa, não era algo que ele vinha desenhando, que ele vinha... Não, surgiu de uma situação. Nós estávamos em viagem, passeio simples na praia, pegamos um ônibus para ir de um lugar ao outro e o ônibus lotou e, como muitos de vocês sabem, às vezes lugares cheios de pessoas pode trazer algum desconforto para muitas pessoas, quanto mais para as pessoas que têm autismo. E o Arthur começou a fazer algumas estereotipias, movimentar do jeito todo especial que ele se mexe, e as pessoas tiveram sua atenção tomada por isso e passaram a olhar para ele. E aquilo trouxe um sentimento de tristeza para o Arthur. Primeiro ele expressou, ficou emburrado, fechou a carinha, e quando a gente desceu do ônibus, ele chorou, como eu nunca vi meu filho chorar. E nós ficávamos olhando para ele sem poder fazer nada. E aquele choro teve fim. E desse choro surgiu a Dona Girafa e o livro Os Novos Amigos da Dona Corujinha, que trazia um convite. Olhe uma segunda vez para a pessoa com autismo, você pode se surpreender. O livro Os Novos Amigos da Dona Corujinha surgiu para transformar o seu olhar. E é isso que acontece na história. O Arthur, ele compreende muito bem quando ou como uma estereotipia pode incomodar as pessoas. Tenham certeza que ele não quer fazer isso sempre. Nem sempre ele faz isso porque está alegre, vai pular porque está feliz. Muitas vezes ele não quer fazer. Bom, seguindo os livros, os sandubas era algo que ele gostava de desenhar muito. É um momento de descontração. Continua, lógico, muitas coisas de expressividade. Os sandubas foram um desafio para o Arthur, porque lá teve desenhos mais técnicos. Por exemplo, a pirâmide do México, ele levou mais de uma semana para conseguir os traços corretos. Foi um desafio, foi um crescimento técnico, foi muito interessante. Chegamos então, depois dos sandubas, temos aí o Leãozinho Faminto, que está em vias de conclusão. Logo, logo vocês terão, será um presente, nós não venderemos o Leãozinho Faminto. E o Leãozinho Faminto vem aí participar do crescimento do Arthur. O Leãozinho Faminto, ele expressa sentimentos de raiva, de luta. É um livro que tem luta, é um livro que fala de uma história que fala de amizade, é uma história que fala de vencer dificuldades e pode te surpreender, porque não é igual aos outros, né? O Arthur vem crescendo e os livros dele nos mostram isso. Oi, meu nome é Arthur, eu tenho 15 anos, eu sou autor de livros. Eu sou autista e gosto de desenhar. Desenhar é fácil para mim. Obrigado por conhecer meus livros. Eu gosto da Dona Corujinha, do Canguru Elétrico, Os Novos Amigos, dos Sandubas, do Leãozinho Faminto. Eu não sei.